E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Márcio Pereira, estamos aqui no módulo 1, vamos estudar junto essa introdução à eletricidade. Você no mercado vai precisar de bastante conhecimento, nós vamos focar naquilo que é essencial para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Vamos falar no módulo 1 dos seguintes assuntos. Está aqui no quadro, grandezas elétricas, circuito elétrico, primeira e segunda lei. Olha, é uma lei, então já viu que é importante. Lei de Ohms, lei de Kirchhoff, para nós e para as malhas, e potência elétrica em corrente contínua e corrente alternada. Então, se você quer ser um eletricista de sucesso, se você quer ganhar independência na área elétrica, esses pontos que nós vamos apresentar no módulo 1 é essencial. E fica tranquilo, você vai aprender do zero. Nós vamos te ensinar. Tudo bom? Vem comigo. Em grandezas elétricas, a gente precisa aprender 4 letras. A letra E, a letra I, a letra R e a letra P. Então a gente chama a letra E de tensão. Depois eu tenho a letra I. Essa letra I, ela vem de intensidade. Intensidade da corrente elétrica. Depois eu tenho a letra R, que vem de resistência, e essa é bem fácil associar, tá? E por último eu vou ter a letra P, que também é energia, mas é energia contada dentro de um determinado tempo, tá? Então a letra P também é fácil de associar, vai ser a nossa potência. Tudo bem? Tá? Bom, como que a gente chega aqui? Como que a gente consegue entender as grandezas elétricas? Bom, no universo, a energia ela está presente em todo o espaço. Então, todos os corpos que ocupam o espaço, eles são compostos de energia. Então, isso é algo que já existe na natureza, né? Quando eu penso em energia, quando eu penso nas grandezas, na verdade, os corpos eles já são capazes de produzir ou conter a energia. Então, no passado, se percebeu, dentro de observações, no estudo, se percebeu que os corpos eram capazes de se trair. Em determinado dia, alguém limpando um determinado material, percebeu que após aquela resina ser esfregada em um outro tipo de material, esse corpo passava a atrair os objetos minúsculos que estavam próximo dele. Então se percebeu que os corpos eram capazes de produzir uma certa força, uma certa forma de energia que fazia o outro corpo se mover. Então daí se começou o estudo da matéria. Se percebeu que toda a matéria era composta por uma cadeia de células. Mais tarde se percebeu que as células eram compostas de outro ajuntamento, até chegarem naquele momento da história na menor divisão possível da matéria. E essa menor divisão possível, eles chamaram de átomo. Bom, os cientistas descobriram que enquanto a matéria estava em equilíbrio, a cadeia de átomo ali presente não tinha dificuldade de manter a energia, até o momento
em que um átomo ele fosse estimulado de alguma forma a perder um pouco do seu conteúdo, tá? Então, um átomo, você fazendo um raio-x maior dentro dele, você percebe que ele vai ter várias camadas, que a gente chama essa camada de eletrosfera. Eu vou ter dentro do átomo um centro que eu vou chamar de núcleo, e essa eletrosfera ela vai ficar todo o tempo interagindo com o núcleo. Então o átomo ele possui várias camadas na sua eletrosfera e o seu núcleo. Dentro do seu núcleo existe duas partículas interessantes. Você vai ter uma primeira partícula que são os prótons, outras partículas chamadas de nêutrons, e o que está do lado de fora na eletrosfera, essa pequena partícula aqui, chamada de elétrons. Então me pergunto, da onde vem a energia? Nesse momento da história, os cientistas descobriram que o átomo, até pelo nome, indivisível, era a menor partícula existente num corpo, no espaço. E que esse átomo, ele era capaz de transportar partículas de cargas. Então eu tinha no prótons, que são partículas portadoras de cargas positivas. Eu tenho os nêutrons. Os nêutrons não possuem carga. Já os elétrons, e daí vem a nossa corrente elétrica, são partículas portadoras de cargas negativas. Então repare bem, da onde eu vou retirar minhas grandezas elétricas? Da própria matéria. Por quê? Dentro de uma cadeia de átomos, eu tenho o meu prótons, que são partículas portadoras de cargas positivas, e tenho os meus elétrons, que são partículas portadoras de cargas negativas. Bom, em qualquer momento em que esse átomo ele for tirado dele um elétron, através de uma força elétrica ou através de um esfregão, esse elétron ele vai pular desse átomo para outro átomo. Então eu tenho aqui um outro átomo com outro núcleo, com uma outra eletrosfera orbitando. Então ele recebeu um elétron do meu átomo que estava lá no equilíbrio, na natureza. Então a partir do momento que ele perdeu um elétron, ele deixou de ser um átomo. Ele passou a ser um íon. Então, ele perdeu o elétron e o que acontece? Enquanto o núcleo do átomo, se ele tiver 3 prótons e na eletrosfera tiver 3 elétrons, há um equilíbrio do átomo.
O elétron é carga negativa e o próton é carga positiva. Então, se um átomo perdeu o elétron, ele passou a ter mais carga positiva. A partir do momento que ele tem mais carga positiva, ele passa a ser um íon. Esse elétron que recebeu, ele passa a ser um cátion. Na natureza, ela sempre busca o equilíbrio. E buscando o equilíbrio, o próximo átomo que está aqui, ele vai doar um elétron para esse átomo, para que esse átomo entre em equilíbrio. Então, o outro átomo que vem depois, vendo que esse perdeu o equilíbrio, ele também passa a doar um elétron para esse átomo. E para fechar aqui o nosso aprendizado, o elétron que vem depois também doa um segundo elétron para o átomo. E dessa forma, eu tenho que os elétrons, eles começam a pular, eles começam a se movimentar. Então, se eu movimento os meus elétrons, então aqui eu passo a ter um fluxo. Se eu tenho um fluxo de elétrons, então eu tenho nesse momento a eletricidade. Então, o que é a eletricidade? A eletricidade é o fluxo dos elétrons que estão em movimento. Então, dessa forma, eu defino eletricidade pela própria intensidade de corrente elétrica, porque aqui houve uma corrente elétrica. Então, o que produziu essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica, ela foi produzida por uma força que arrancou o meu elétron do meu primeiro átomo. Essa força, ela também pode ser magnética. Ela pode ser também uma energia capaz de roubar. Toda vez que um átomo ele possui mais camadas do que o outro, o que tem menos camada, pelo fato de a eletrosfera estar mais próximo do núcleo, ele possui mais energia. Essa energia é capaz de atrair o elétron que está disperso. Então, essa força que atrai ou que empurra os elétrons, eu chamo de tensão. O que é tensão? É a força capaz de empurrar ou atrair os elétrons. Então, nesse simples exemplo, eu consigo encontrar o que é a tensão e o que é a corrente elétrica. Tá? Agora, vamos transformar isso aqui em duas placas para a gente entender agora as outras duas grandezas. Vem comigo. Então, eu disse na explicação anterior que toda vez que um átomo ele perde elétron, ele fica carregado positivamente. E toda vez que um átomo ele ganha elétron, ele fica carregado negativamente. Bom, se eu tenho um corpo aqui feito de metal que possui energia, mas essa energia é muito pequena, não conseguimos quantificar ainda. Mas esse corpo está carregado eletricamente, significa que ele perdeu o elétron, ele se tornou positivamente carregado ou eletricamente carregado, ou significa que ele vai dar choque. Então, toda vez que ele está carregado positivamente, eu já penso, é uma corrente elétrica ou uma energia que está ali que pode dar choque. Bom,
Então, se eu tenho um ponto A, um metal, que está carregado positivamente, e eu tenho um ponto B, que está carregado negativamente, o que eu faço? Se eu pegar um fio qualquer, um condutor elétrico, e conectar um ponto no outro, o que vai acontecer? Todos esses elétrons que estão aqui, o átomo não doa elétron, então todos esses elétrons que estão aqui, sobrando, eles vão caminhar para este corpo que está carregado positivamente. Então, se a natureza quer entrar em equilíbrio, isso que vai acontecer. Bom, então, se eu pego dois corpos que estão em desequilíbrio, tá? Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Então, esse aqui que está carregado positivamente, eu falo que é o meu positivo. Esse que estava carregado negativamente é o meu negativo. Então, a partir do momento que eu tenho um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente, eu tenho uma diferença de potencial. O que é diferença de potencial? Diferença de potencial nada mais é do que a nossa tensão, tá? Então, se eu tenho diferença de potencial entre o A e o B, eu tenho uma tensão. E o que é a minha tensão? A minha tensão é a minha força que empurra a corrente elétrica. Não é isso que está acontecendo com os elétrons? Eu não tenho uma força aqui e uma força aqui, e essa força não está empurrando a minha corrente para cá? Então, para que serve a tensão? A tensão, ela é responsável por empurrar a corrente elétrica. Tudo bem? Deu para entender o que é a tensão e o que é a corrente? Tensão é a força que empurra a corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? É o fluxo dos elétrons em movimento, de um ponto A para o ponto B. Logo, recebendo o empurrão da tensão. Pois bem, agora onde está a resistência? A resistência, ela também está presente nos corpos. Todos os corpos que eu retiro da natureza e transformo ele em condutores elétricos, eles possuem duas características. Uma que atrapalha a passagem da corrente elétrica. E outra é a capacidade que ele deixa essa corrente elétrica passar. Então, um condutor elétrico, por um lado, ele vai ter resistência, por outro lado, ele vai ter condutância. Mas para o eletricista que está iniciando, o importante é saber o que é a resistência. Bom, em suma, a resistência é a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Se eu dar um zoom aqui, o que eu vou ver? Eu vou ver um túnel, aonde os elétrons conseguem caminhar muito bem. E eu vou ter a tensão dando meu empurrãozinho aqui. Mas se eu tenho um condutor que oferece uma resistência elétrica à passagem dos elétrons, o que acontece? Esse condutor, ele vai afunilar. Então, meus elétrons, eles vão passar aqui, mas com muita dificuldade. Então, meus elétrons que vinham livres vão ser afunilados nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter uma resistência.
Então, onde eu encontro a resistência? Eu encontro a resistência nos materiais condutores de eletricidade. Todo corpo é capaz de produzir uma determinada resistência para a corrente elétrica. Tá. E o que acontece? A partir do momento que minha corrente elétrica ela é empurrada por uma tensão, então eu tenho aqui a minha tensão, que empurra a minha corrente elétrica que está aqui, meu I. E o meu I encontra aqui uma resistência, nesse ponto vai nascer uma outra grandeza, que eu chamo de potência. Então, nesse ponto vai nascer a minha potência. A minha potência vai ser o resultado da corrente elétrica sendo elevada ao quadrado, atravessando a minha resistência. Porque potência é o trabalho da corrente elétrica. O que é potência? É o trabalho da corrente elétrica. Então, a minha tensão, ela empurra a minha corrente. A minha corrente sendo empurrada pela tensão. Quando eu tenho tensão que empurra a corrente, eu tenho potência elétrica. Quando eu tenho corrente elétrica elevada ao quadrado, atravessando o meu resistor, eu também tenho potência elétrica. Então, para o eletricista, é importante saber de onde vêm as grandezas elétricas.